Boa noite a todos. Estamos aqui na live do Projeto SAC, Serviço de Atendimento à Cultura. Então vamos começar, né, o nosso tema de hoje, a nossa assessoria sobre empreendedorismo e captação de recursos. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer um teste com as pessoas que já estão presentes, se a transmissão está funcionando bem, se vocês estão me vendo bem, se não há nenhuma interrupção na transmissão da imagem e se vocês também me ouvem bem, tá certo? Então, fico no aguardo desse feedback aí, dessa colaboração, para que a gente faça uma live boa e que seja produtiva para todas as pessoas que estão dedicando seu tempo para a gente bater esse papo, a gente conversar sobre empreendedorismo e captação de recursos, tá certo? Então, eu já estou vendo aqui algumas pessoas se manifestando, né? O próprio SAC mesmo aqui, a coordenação do SAC presente, né? Já dando um ok, falando que está tudo funcionando perfeitamente. Fernanda Miranda também já vejo, Laura, legal, que bom. Então, isso significa que podemos começar a nossa transmissão, falar sobre empreendedorismo e captação de recursos nesse dia de hoje, tá certo? Então, antes que eu inicie o tema, eu gostaria de apresentar o projeto. Eu sei que algumas pessoas já estiveram na live anterior, na terça-feira, né, com a Lidz Berman, falando sobre gestão de carreira e planejamento de produção. Mas tem algumas pessoas também que não tiveram presente, e eu acho interessante a gente ressaltar esse projeto tão importante promovido pela Casa de Taipa com apoio financeiro da FUNSEB. Então, o projeto Casa de Taipa, ele é um projeto de capacitação e qualificação dos agentes produtivos da cultura, em especial as orquestras filarmônicas da Bahia, né, com a finalidade de que essas orquestras melhorem seus processos de produção, de gestão e possam conseguir a sustentabilidade a nível de captação de recursos, conseguir sistematizar os seus processos de produção e também organizar a nível de gestão as suas organizações, que é muito importante para que a gente pense a cultura, reflita a cultura sobre um novo caminho, uma nova vertente, né? Que é tão importante hoje essa possibilidade de a gente trazer um olhar mais estruturante da cultura, né? Que hoje eu acho que é o grande desafio, o grande paradigma para a gente ter uma cultura mais forte, ter uma cultura que seja que tenha um processo mais profissional e assim a gente possa se estabelecer e conseguir um rumo melhor no mercado. Ok? Então, a assessoria técnica sobre empreendedorismo e captação de recursos será ministrada por mim, que sou Luiz Alencar. Minha formação na área de turismo, só que me especializei em gestão cultural, né? Tenho uma especialização em gestão e minha atuação sempre esteve ligado à produção, inicialmente, né, a produção na área da música, também em algumas produções de teatro, e tive uma experiência internacional em alguns festivais, né, um festival de muita importância no Brasil, em Barcelona, chamado Brasil no Ar, né, que era o principal festival naquele momento de cultura brasileira, não só da música, mas também do audiovisual, das artes visuais, e também sempre trazia conversas interessantes com realizadores culturais no Brasil, né, para fazer esse diálogo intercultural entre Brasil e Barcelona. E também tive uma participação durante um ano num festival de música de rua também muito importante da Europa, que era o Busker Festival, né, que era um festival realizado inicialmente em Barcelona, mas conseguiu escalar indo para outros países como Itália e também aqui na América Latina, sendo realizado na Argentina, em Buenos Aires. E logo em seguida eu comecei a entrar mais para a área da formação, né, a área que me chamou muito foi a área da formação, onde eu comecei no Sebrae,
dentro da unidade setorial de economia criativa, né, atuando como consultor, e aí tive a possibilidade de trabalhar em alguns projetos como o Qualicultura, também pelo Bahia Criativa, que já foi um outro projeto, mas da Secult, né, que foi uma continuidade do Qualicultura, e pelos territórios criativos também um outro projeto do Sebrae, né? E logo em seguida, né, falando da Secult, eu tive pelo Bahia Criativa, que também foi um programa estruturante de qualificação, né, a partir do programa Brasil Criativo, e aí tinha esse escritório localizado aqui em Salvador, né, no Barbalho, mas a abrangência de atuação também foi em toda a Bahia. A gente conseguiu circular toda a Bahia e foi muito importante para essa política de estruturação da cultura, onde muitos agentes culturais do interior conseguiram, a partir desse projeto fomentado pelo MINC, né, na gestão anterior, e com a Secult, conseguiu captar recursos, né? Houve um aumento muito grande, um aumento significativo na captação de recursos de projeto do interior a partir do Bahia Criativa. E logo em seguida eu também também trabalhei com capacitação pelo outro projeto da Secult, também muito importante, chamado Retrate no Interior, um projeto de qualificação e capacitação ao setor produtivo das artes cênicas, com companhia de teatro do interior. Também foi um projeto muito importante, porque era um projeto muito grande, né? Um projeto praticamente uma formação profissional para os agentes das artes cênicas, né? Então, e eu estava como facilitador da disciplina Gestão de Grupos e Produção Executiva. E também outros projetos, como também o Boca de Brasa, né, para a Fundação de Agora de Matos, enfim. Também tive alguns outros projetos de outros órgãos que eu estive atuando durante esse tempo. E agora, atualmente, estou também do lado agora dos empreendedores, né, empreendendo com a minha empresa chamada Fluxo Soluções Criativas, que é uma empresa de criatividade e inovação, né, e o objetivo é fomentar mesmo a economia criativa, não só dentro do setor produtivo da cultura, mas também eu acho que dentro das organizações no âmbito macro, porque eu acredito que a economia criativa é transversal e ela abrange não somente as linguagens artísticas, os setores tradicionalmente criativos, mas também os outros setores, vamos dizer, mais tradicionais da economia. Bom, então é isso, essa apresentação de quem sou eu, né, Luiz Alencar, para a gente se familiarizar, a gente ter mais intimidade aqui, né, nesse processo virtual. E agora a gente começa falando sobre todo o planejamento do curso da assessoria de empreendedorismo e captação de recursos, tá certo? Aqui está travando muito o vídeo, né? Tô vendo aqui uma pessoa falar e tô vendo Márcia Cardim também aqui, dizendo Lu, não tá rolando. Gente, por favor, me confirma novamente, apesar de ter feito essa confirmação logo quando comecei, mas por algumas pessoas estarem falando que tá travando e não está me ouvindo, não está me vendo, eu gostaria que a gente fizesse uma confirmação novamente para que eu possa seguir mais tranquilo e saber que está rolando aí, né, para vocês do outro lado, tá certo? Então, por favor, lance comentários aqui na live para que eu possa dar continuidade, sabendo que vocês estão acompanhando o que eu estou falando. Alessandra está dizendo que está ótimo, Raulino também dizendo que está ótimo, Isa Lorena também falando que ok, áudio e vídeo, Jane falando também ok. Algumas pessoas somente, né, que não estão tendo problemas, mas eu não sei como poder resolver isso. Espero que vocês consigam entrar. A Lira agora está bom. Tá. Então melhorou, né? Então fico mais tranquilo agora. Então isso significa que posso continuar? Legal. Bom, então beber uma água aqui para
Pegar um pouco de fôlego. E é isso. Só para responder aqui, Fernanda, antes de começar, na primeira apostila você colocou exemplos de como adquirir recursos, mas para isso a proposta apresentada precisa ser convincente. Como posso deixar meu projeto convincente aos futuros doadores físicos? Fernanda, eu vou pedir às pessoas que estão aqui presentes na live para segurar um pouco a pergunta para a gente conseguir organizar aqui a live. Então, eu vou, mais ou menos, essa live deve durar em torno de 40 minutos, 1 hora, dependendo da demanda de perguntas e o esgotamento do conteúdo. Mas, assim, para que a gente organize, eu vou, né, porque eu aqui falando e lendo é um processo um pouco complicado. Diferente da sala de aula, né, que vocês têm a condição de interromper e eu paro, mas aqui eu tenho que ler. Então, eu vou só pedir a colaboração de vocês no sentido de começar a fazer as perguntas logo em seguida a minha fala, tá? Para que eu possa conseguir me organizar melhor aqui e conseguir responder as perguntas que estão sendo enviadas, ok? Então eu peço essa colaboração de vocês, tudo bem? Então, Fernanda, por favor, se você puder repetir essa pergunta depois, para que eu possa te responder, fica melhor, tá? Para que a gente não perca a sua pergunta. Então, vamos lá. Então, o curso, né, Assessoria Técnica de Empreendedorismo e Captação de Recurso, a proposta é que a gente venha entender o cenário da cultura, né? Entender que cenário é esse que estamos, desde as políticas culturais da cultura que vem se dando desde da instauração do Estado Democrático, né, em 1985 até o momento atual, né? O que é empreendedorismo na área cultural, né? Assim, as tensões que existem entre esses dois ramos, empreendedorismo e cultura, né? Existe uma tensão aí clara entre esses dois setores e a gente precisa entender isso e saber como se dá um empreendedorismo na área da cultura, né? O empreendedorismo, que é uma ciência da área da administração, né? Ele se dá de uma forma dentro de outros setores mais tradicionais, mas dentro da cultura tem uma especificidade devido à subjetividade, às próprias singularidades e a questão simbólica que os produtos e os serviços culturais estão nutridos. E depois disso a gente vai entrar na parte mais prática, né? Essa primeira parte é um conteúdo mais teórico, mas eu vou buscar sempre criar uma contextualização desses assuntos para que vocês possam enxergar melhor, possam conseguir entender melhor a partir da realidade que vocês estão vivenciando, tá certo? E logo em seguida a gente entra nesse conteúdo mais prático, que é justamente a gente falar sobre modelo de negócio, né? Muito importante esse tema, porque hoje a cultura, infelizmente, né, por a sua própria dinâmica, ela focou muito, ela deu muita ênfase à produção da cultura, né? À produção, ao fomento da cultura, do projeto cultural. E se preocupou pouco com a questão estratégica, a questão mais estruturante da cultura, né? Então, é muito importante que a gente comece a entender as nossas companhias de teatros, as nossas orquestras filarmônicas, as nossas grupos musicais, enfim, né? Os nossos coletivos, como organizações culturais, né? E para que a gente entenda como organizações culturais, a gente precisa planejá-las, né? Então é disso que vamos falar nesse momento da modelagem de negócio. E a gente dá continuidade a essa parte da modelagem de negócio no momento que a gente vai falar de planejamento estratégico, que é a gente delimitar dentro de um determinado prazo de tempo os objetivos e as metas a serem alcançadas e quais são as estratégias que a gente precisa desenhar para alcançar esses objetivos e alcançar essas metas, ok? E por último, a gente encerra o conteúdo dessa assessoria técnica com o tema captação de recursos, né? E aí a gente vai falar sobre financiamento direto e financiamento indireto, né? Então, o financiamento direto é aquele financiamento que a gente faz a captação
do recurso que já existe, um recurso público da cultura, né? E existe os editais e a gente faz aquela captação. E o financiamento direto é aquele financiamento que acontece através de uma lei de incentivo, né? Hoje a gente tem duas leis de incentivos, né, compatíveis, né, ao nosso mercado, que eu quero dizer Bahia, né? Então, ou seja, a lei de incentivo estadual, que é o Faz Cultura, e a lei de incentivo federal, que é a Lei Rouanet, tá? E a gente também fala sobre novos formatos de captação, afinal, a gente está agora nesse processo de transitório, né, de saindo de uma sociedade industrial para uma sociedade da informação, uma sociedade em rede, né, e a gente aí com essa ascensão das novas mídias, e aí então surge os novos formatos de financiamento através de processos colaborativos em rede, né, no caso falando do crowdfunding, né? Então a gente vai falar detalhadamente sobre tudo isso. Então, ou seja, a gente começa agora falando sobre políticas e mercado cultural, né? A gente entra na próxima live falando sobre empreendedorismo cultural. Em seguida, a gente vai para modelagem de negócios, né? E depois, planejamento estratégico, e finalizamos a nossa assessoria técnica com captação de recursos, né? Falando de financiamento direto e financiamento coletivo, que é o crowdfunding, ok? Então, começando, a gente vai falar um pouco sobre as políticas culturais no Brasil, tá? Então, o Brasil inicia a sua política cultural propriamente dita a partir de 1985, né, com a instauração do Estado Democrático, né, quando a gente sai de uma ditadura militar, né, se inicia um Estado democrático, né, e nesse processo de transição é eleito o presidente José Sarney, né, e o José Sarney, ele, no momento que ele assume a presidência, ele é criado um Ministério da Cultura. Apesar de divergências dentro da classe artística, da classe cultural, sobre a criação do Ministério, né, sobre a legitimidade da criação do Ministério, não porque não é importante se criar um Ministério, mas porque ainda a gente tinha uma organização da cultura ainda muito frágil, uma compreensão muito frágil sobre a organização da cultura, e se criar logo assim de uma forma sem uma reflexão, um Ministério da Cultura poderia não ser tão interessante. Então, o que a classe artística e cultural reivindicava nesse momento, que era mais interessante um ministério, uma secretaria, melhor dizendo, uma secretaria forte do que um ministério fraco, né? Mas, mesmo assim, apesar dessa reivindicação, se manteve o Ministério da Cultura, né? E logo em seguida esse Ministério da Cultura foi criado em 1990 nosso primeiro mecanismo de fomento, que foi a Lei Sarney. Em 1990, né, se cria esse mecanismo que era o princípio, quando começava a se desenhar já a Lei de Incentivo Fiscal que a gente tem atualmente, a Lei de Incentivo Fiscal Federal que a gente tem atualmente, que é a Lei Rouanet. Então foi um princípio, foi um esboço do que seria mais adiante a Lei Rouanet. E aí em 1991, né, se cria efetivamente a Lei Rouanet, né, a nossa Lei de Incentivo Fiscal, né, e o formato dela, que é o formato, né, que a gente, basicamente, do que a gente tem atualmente, né, onde os agentes culturais, os proponentes escreviam o projeto, né? E existia essa aprovação, e essa captação se acontecia através da iniciativa privada, das empresas. Então, esse sempre foi o questionamento sobre essa Lei Rouanet, porque ela, apesar do recurso ser público, ela tinha uma lógica privada. Então, havia um abatimento do imposto de renda das empresas, né, para que elas pudessem serem estimuladas a patrocinar os projetos culturais, né? Ou seja, então um recurso que era público, né, se passava, se as empresas não precisariam pagar naquele imposto de renda, e a partir disso elas iam fomentar a cultura. Então deixava de ter uma lógica pública para ter uma lógica privada. Então esse foi o grande questionamento que houve com relação
a lei, né, e que até hoje a gente poucos avanços tivemos, né, apesar das tentativas que houveram na gestão passada. A gente também tem aqui, em 1992, a criação de uma lei muito importante, que foi a lei do audiovisual, né? Então, uma lei voltada para o setor do audiovisual, né? Então, e uma lei forte que fomenta o audiovisual, um setor que é muito frágil no país, né? E que teve e que viveu um momento muito obscuro, né, durante nas anos da ditadura. Então essa lei do audiovisual foi importante, estratégico, estruturante para que o audiovisual pudesse voltar a ser fomentado e ter nossa produção audiovisual novamente atuante. Bom, eu quero saber se tem mais pessoas aí, se a galera puder dar uma curtida, as pessoas puderem dar uma curtida aí, falar que está acompanhando, tá bem, tá funcionando, né? Isso vai dar um retorno para mim aqui, para saber, né, que existem, que há pessoas presentes e a gente pode continuar. Então, eu vejo que a Fernanda, tu vejo o comentário da Fernanda, eu vejo comentários anteriores. Bom, parece que tem 10 pessoas, correto? Nessa live. Ótimo, tô vendo aqui agora as pessoas se manifestarem. O Dixon, Jane, a Márcia. Que legal, que bom. Então isso significa que tá funcionando bem, né? Aí do outro lado. Maravilha. Então, a gente teve. Eu tava com vocês aqui em 1992, né? E a gente tem, a partir de 2004, né? A gente tem uma parceria, né? Se cria uma parceria entre o Ministério da Cultura, e o IBGE, né? Que foi muito importante para a gente criar indicadores na área da cultura, né, para que pudesse formular as políticas públicas. Então, assim, as políticas públicas até o momento eram feitas de forma muito intuitiva, a gente não sabia muito bem como se dava o consumo cultural, qual era a produção, né, interna, bruta da cultura, né? O PIB da cultura, o que a cultura produzia para o país. Então a gente não tinha informações básicas para gerar políticas públicas da cultura. E até para a gente conseguir uma maior centralidade, né? Afinal, a cultura sempre teve uma posição marginal dentro da gestão pública. Então foi muito importante essa parceria do Ministério da Cultura com o IBGE em 2004 para que a gente pudesse reunir uma série de indicadores para que se pudesse formular políticas públicas mais efetivas e assim a gente conseguisse dar um direcionamento, dar uma diretriz mais assertiva para nossas políticas culturais. E aí, nessa mesma época, né, foi o início da Era Gil, né, que foi considerado um marco para as políticas públicas e cultura, né, porque Gil ele traz um novo olhar sobre a cultura, né, a partir que ele entende a cultura a partir de 3 dimensões: a dimensão cidadã, a dimensão cultural e a dimensão simbólica, né? A dimensão econômica, a dimensão econômica, a dimensão simbólica e a dimensão cidadã da cultura. Então isso foi muito importante porque a gente começou a ramificar a cultura, né, para setores produtivos que antes não era atendido, né? A cultura era vista de uma forma muito elitizada, né? A cultura estava muito ainda centralizada nos grandes centros e os pequenos produtores, os produtores que estavam na periferia, que não estavam nos grandes centros, não tinham essa capacidade. Por que isso? Porque quando ele fala em dimensão simbólica, ele está falando que a cultura, né, ele não é somente
a questão das expressões artísticas, mas toda a cultura do fazer, né? Do fazer das pessoas, do dia a dia, dos costumes, das tradições. Então, ele consegue, a partir disso, abarcar essas manifestações culturais que antes não eram muito vistas nas políticas culturais anteriores que a gente tinha no nosso país. Com relação à dimensão cidadã, né, é a questão que todo mundo tem direito ao acesso à cultura, mas não somente o acesso do consumir cultura, mas o acesso do fazer cultural também, né? Todos deviam ter acesso aos mecanismos, aos processos de produção para produzir cultura, né? Aos instrumentos para isso, né? Então os editais, né? Se poder pulverizar isso, né? Descentralizar isso, tirar dos grandes centros, né? Deslocar dos grandes centros e levar para os municípios. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Então, assim, já contextualizando com a realidade das orquestras filarmônicas, porque a gente começa a criar políticas públicas, a formular políticas públicas que contemplem esses fazedores, né? Então, ou seja, saímos dos grandes centros, das grandes metrópoles, né? Saímos do eixo Rio-São Paulo, vamos para o Nordeste e também levamos para os municípios, né? Os rincões desse Nordeste, né? É tão importante, que tem um valor simbólico para a cultura tão importante e que era pouco atendida em outras gestões. E aí a dimensão econômica, né, que a gente entende a cultura não como cultura somente como aquilo de um fazer que nos contempla, nos satisfaz, né, como fazedores, como artistas, como criadores, mas também para que pudéssemos viver da cultura, né? Então, assim, entender a cultura como uma profissão, entender a cultura como uma cadeia produtiva, né? E que existe um processo de produção e que existe formas de financiamento da cultura, que se pode existir um modelo sustentável para a cultura, um modelo de sustentabilidade econômica, financeira para a cultura. Então, essa foi a grande contribuição, vamos dizer assim, que o Ministério da Cultura de Gilberto Gil trouxe para esses novos tempos que se inauguram a partir dessa sua gestão, né? Então, a gente tem aí, em seguida, né, é muito mais uma continuidade a gestão do Juca Ferreira, né, que vem logo em seguida, né, ele busca dar uma continuidade a essa política que foi iniciada pelo ministro Gilberto Gil e também, assim, a grande contribuição do Juca Ferreira também foi promover o debate para começar a reformulação do PRONAC, né, da Lei Rouanet. Então essa também foi uma grande contribuição. E os grandes desafios dessa nova política cultural que eles trazem, tem dois pilares muito importantes, que é importante a gente pensar, que é a coisa da diversidade cultural, né, e a coisa da economia da cultura. Então são duas diretrizes importantíssimas que essa gestão traz para as políticas culturais no Brasil. Então, o que ele quis dizer com isso, né? A diversidade cultural e a economia da cultura. Quais são esses desafios? Primeiramente, a defesa da diversidade, né? Então, ou seja, num cenário de globalização que estamos vivendo, né? E é muito comum que aconteça uma unificação, uma homogeneização da cultura. E isso seria muito nocivo para a nossa diversidade. O Brasil é um país de uma diversidade gigantesca, né? É um país que a cada lugar a gente tem uma cultura diferente, né? Se a gente viajar pela própria Bahia, a gente pode perceber uma cultura riquíssima, uma diversidade incrível, né? E essa defesa da diversidade é muito importante, né? Dentro de um cenário de globalização é preciso criar mecanismos, regulamentações para que a gente preserve, salvaguarde a nossa diversidade cultural, né? Afinal, ela é muito frágil dentro desse arranjo produtivo do mercado cultural, né? Então, às vezes, uma linguagem cultural dessa que não for salvaguardada, ela pode acabar sendo sucumbida pelos mecanismos do mercado cultural, né? Por exemplo, uma manifestação cultural
é criado um festival e aquela manifestação cultural que dura 3 dias, e de repente, para enquadrar dentro daquele formato daquele festival, ela tem que ser reduzida para um dia, ela vai perder elementos importantes do seu fazer, né? Da sua expressão simbólica. Então, preservar esses elementos, né? Preservar essas características essenciais é fundamental, né? Eu gosto muito não é uma citação, mas é uma afirmação que eu falo que a cultura ela é conservadora, né? A arte é vanguardista, né? Então, assim, é um pouco, pode parecer um pouco polêmica, mas a cultura a gente sempre quer manter, né? É ela que faz que a gente se reconheça, que a gente se veja, né? A gente se entenda que a gente é brasileiro, que a gente é baiano, que a gente é de Salvador, que a gente é de, enfim, Lençóis, que a gente é de Cachoeira, que a gente é do Recôncavo, que é da Chapada Diamantina. Então, a cultura, ela tem uma característica tradicional. A arte, ela tem essa necessidade de provocar, de sair do lugar comum, né? De questionar, de trazer inquietação, né, de provocar, né, enfim. Então, é muito importante essa coisa da defesa da diversidade cultural, né? E um outro aspecto também muito importante é regular a intervenção do mercado, como eu já tinha falado, né? Então, assim, o mercado, a gente tem que regular essa intervenção para que o mercado não se infiltre em excesso na cultura, né? A gente tem que encontrar esse limite, dessa tensão entre mercado e cultura, para que a gente consiga ser sustentável não somente economicamente, mas ser sustentável no próprio fazer cultural. É importante, outra diretriz, também um outro eixo desse desafio das novas políticas culturais é o diálogo intercultural, né? Então, promover esse diálogo intercultural, então levar essa cultura brasileira também para outros países, né? Então, trazer outras culturas para outros países. Afinal, a cultura ela não é estática, né? A cultura está em constante movimento, né? Então, assim, a vida está em constante movimento, né? E a cultura, a gente sempre está dialogando, algumas coisas a gente vai deixando, outras coisas a gente vai permanecendo, vai evoluindo, né? Mas o importante é a gente preservar a essência, né? Mas o diálogo e a evolução da cultura, isso é algo inerente, isso a gente não tem como estagnar, né? Então é importante que haja políticas de diálogo intercultural para que a gente possa também promover o desenvolvimento da cultura, né? Então, para que a gente possa fazer com que nossa cultura circule e também a gente consiga trazer outras culturas de fora para que a gente possa também crescer e poder dialogar com outras culturas, né? Acho que isso promove um caldeirão riquíssimo, né? Uma efervescência cultural que é importante para a cena da cultura. A gente também tem um outro eixo que é manifestações culturais como parte do patrimônio do povo, né? Então a gente tem nessa parte aqui como também as manifestações, como fazer da sociedade, né, das comunidades, então, como patrimônio, então, conversar, entender o que esse povo, o que essas comunidades, né, querem, né, então, assim, e como salvaguardar isso, né, também é importantíssimo, então, é importante esse diálogo, entender como acontece os processos de produção, os processos de gestão, para que a gente possa também contribuir da melhor forma e não ser algo vertical, de cima para baixo, dentro de uma política cultural que acontece de uma forma macro e acontecer da mesma forma para esses pequenos grupos, né? Esses pequenos grupos, ele tem suas especificidades, ele tem suas singularidades e é obrigação das políticas públicas, é obrigação nossa compreender como
como se dá essa gestão, como se dá essas expressões para que a gente possa criar mecanismos de regulação, de fomento, de gestão, de produção que sejam compatíveis com a realidade desses grupos, né? E a integração interministerial, né? Outro desafio que também é proposto nessa gestão do Gil Juca, né? Que é justamente pensar a cultura de forma transversal, né? Então a cultura ela dialoga com diversas áreas, com diversos outros setores das políticas públicas, né? Como a educação, como a comunicação, o turismo. Então é preciso que a cultura ela consiga ser transversal, né? A gente não pode ficar isolado dentro de um setor, dentro de um ministério, dentro de um departamento de cultura e não dialogar com as outras culturas. Para que a gente consiga ter uma abordagem sistêmica da cultura, uma abordagem transversal da cultura, é preciso criar um diálogo aí, interministerial, intersetorial, para que a gente possa ter uma abrangência maior e um fortalecimento da cultura. E para finalizar, né, a minha fala e a gente abrir o bate-papo, eu vou falar brevemente sobre esse momento atual, porque é um momento, né, assim, vamos dizer, não muito claro do que vem acontecendo na cultura, né, das políticas que vêm sendo formuladas na cultura. A gente vive uma falta de claridade agora nesse momento, desde um processo de mudança de governo que é muito questionado. A gente, né, não entende essa mudança de forma legítima, e aí então a gente tem uma mudança de política pública que não é discutida com a sociedade civil, que não é dialogada e acontece assim, arremate de um dia para o outro, né, quando a gente acorda e é anunciado que a gente não ia ter mais um Ministério da Cultura, que esse ministério ia ser reduzido a uma secretaria, né? E foi aí uma importante militância que houve do setor cultural, o setor cultural desde do processo que houve de mudança desse governo interino, né? Se manifestou contra, né, a esse processo de mudança e aí a cultura, né, ela continuou se manifestando e por isso a gente conseguiu, né, manter, mesmo que a modo decorativo, vamos dizer assim, um Ministério da Cultura, mas temos ainda um ministério e aí esse ministério ele não conseguiu inicialmente ser abraçado pela classe artística e cultural, né? Muitas pessoas que foram indicadas para esse ministério não aceitaram, declinaram esse convite, né? As mulheres declinaram esse convite, então assim, as mulheres aí mostrando todo o seu poder de militância, todo o seu poder de indignação com relação a essa gestão. E aí então houve o anúncio que Marcelo Caleiro, né, que era secretário lá de Cultura do Rio de Janeiro, iria assumir o Ministério da Cultura, e ele ficou inicialmente, né, inclusive ele se fala, mas a gente não vê de forma efetiva que se retornaria, né, à Secretaria de Economia Criativa, né, que acabou sendo destituída na gestão de Juca Ferreira, né, e ele ia criar, mas a gente não vê nenhuma política pública efetiva se falando de economia criativa, né, com relação à pasta de economia criativa. Não há um plano, né, que a gente possa ter acesso. Então, como eu falei, né, aqui um modelo de política pública que a gente não tem acesso, que não há participação da sociedade civil, e então a gente não considera essa gestão uma gestão que vem trazendo uma contribuição significativa para o desenvolvimento do setor cultural. E aí agora, né, a gente tem um ministério que é assumido aí pelo
pelo Eduardo, ai, esqueci, o nome dele até agora me falhou, né? O Freire, né? E ele assumiu o Ministério da Cultura, né? E vem aí tentando organizar, tentando criar algumas políticas públicas, mas é isso. A gente não tem muito conhecimento ainda do que vem sendo desenvolvido, né? Porque há um certo muro hoje, né? Não há aquele diálogo que havia antes entre o Ministério da Cultura, né? Até o próprio anunciado recentemente que até o próprio o colegiado de cultura daqui do Nordeste, do MINC, foi também desfacelado. Então, ou seja, assim, e sem muita repercussão, sem um diálogo disso. Então, é um momento muito, muito temerário da nossa cultura, né? Mas esperamos que a gente consiga voltar aos trilhos e desenvolver políticas públicas de forma participativa com a sociedade civil, porque é assim que se cria políticas públicas, né? Então, de cultura, e a cultura ela volte a ter o Roberto Freire. Obrigado, Márcia, realmente o Roberto Freire. Para mim o Paulo Freire é a maior referência, né, dos freires, mas o Roberto está aí também, né, no Ministério da Cultura. Obrigado pela ajuda aí, pela pescazinha que você me deu. E então é isso. Então a gente não tem um ministério tão atuante. A gente espera que a gente volte, né, a ter um ministério que realmente converse com a sociedade civil, que tenha uma maior abrangência e consiga, né, voltar, né, a ter uma importância na regulação e fomento da cultura no país, tá certo? Então eu vou abrir agora, né, para perguntas. Assim, já são 8h47 aqui no meu relógio. Eu vou abrir aqui para perguntas para que vocês possam dialogar, conversar um pouco e a gente, né, conversar um pouco sobre as dúvidas, sobre algum questionamento, alguma reflexão que vocês gostariam de trazer para essa nossa primeira live, tá certo? Então, tô vendo aqui muita gente comentando, mas vou aqui começar do começo para ver o que foi falado. O saque tá ok, isso aqui já foi passado, tá legal, aqui está travando, está ótimo, ok, áudio e vídeo, tudo ok. Fernanda Miranda tá aí, se ela quer fazer a sua pergunta agora, se ela estiver aí eu posso responder a pergunta. Fernanda se encontra presente, Fernanda Miranda. Fernanda Miranda já se pronunciou que está aqui. Então, Fernanda Miranda, essa primeira apostila eu falo sobre políticas públicas de cultura e falo sobre empreendedorismo cultural. Mas eu posso adiantar essa pergunta. Assim, o que você faz para um projeto convincente? Você precisa, né? Se for para apresentar a um edital público, você precisa enquadrá-lo, né, dentro das bases do edital, né? Então, a primeira coisa que você deve fazer para elaborar um bom projeto é conhecer o edital, é analisar o edital, né? Então, analisar os critérios de avaliação, analisar as documentações exigidas ao proponente, no caso, se você é pessoa física, é pessoa jurídica, né? Ver também como é que vai ser a coisa da assinatura, do TAC, do termo de acordo do compromisso, né? A prestação de contas. Então, é preciso você ter um conhecimento porque o projeto não é só o momento de você escrever e depois que aprova você acha que acabou o seu compromisso. É aí que começa, de fato, um compromisso legal entre as partes, né? Entre a instituição financiadora e o proponente,
tá certo? Então, a primeira coisa é você ler o edital, entender o edital, analisar o edital, destacar as partes mais importantes do edital para que você tenha em mente o que é importante. Eu sugiro também que você concentre muito naqueles critérios que tem no edital, né? Nesse primeiro momento, os critérios que vai dizer lá com relação à criatividade, inovação, originalidade do projeto, né? Abrangência do projeto, né? Sempre tem os critérios cada edital, né? Não tem os critérios definidos cada edital. Então é muito importante você entender aquilo, porque é a partir daqueles critérios que você deve formular o seu projeto, né? Para que você consiga escrever um projeto que atenda às exigências daquele edital e que a comissão julgadora possa avaliar seu projeto e você ter condições de ser habilitada e contemplada com o recurso do edital, ok? E a escrita do projeto, a gente vai ter já o curso de assessoria técnica de elaboração de projetos, né, com Carlocom, né, que vai ser assessoria, se eu não me engano, a quarta ou quinta assessoria, acredito. Na terça-feira foi a primeira, estou sendo o segundo, então acredito que daqui a mais uma semana, 2 semanas, vocês devem estar tendo a assessoria técnica de elaboração de projetos. Então, Carla vai entrar nesse detalhamento de como formular um bom projeto. Mas essa parte dos editais a gente já vai falar com mais profundidade no momento oportuno, quando eu estiver falando sobre captação de recursos, mais especificamente, né, nos editais de lei de incentivo, lei e fundo de cultura, né, os editais de financiamento direto e financiamento indireto. E tem a captação também junto com as empresas. No caso, você aprovou um projeto via lei de incentivo, você vai fazer uma captação. Então, para que você faça uma captação, é necessário que você tenha um bom portfólio, né? Então, um portfólio que seja muito atrativo, ou seja, você precisa um projeto visual, né? O portfólio é um projeto visual que você vai ter explicar o que é seu projeto de forma muito sucinta e com uma linguagem que é diferente da linguagem do projeto, né? Quando você fala um projeto, você tem que pensar sobre aquelas políticas públicas que você tem que atender no seu projeto. O seu projeto tem que atender uma política pública para que aquele projeto possa ser contemplado. Dentro você vai apresentar para uma empresa, você vai ter que assumir uma visão de mercado, uma lógica de mercado. Você vai ter que apresentar um projeto que seja atrativo para aquela empresa, que aquela empresa você consiga mostrar que ela vai ter visibilidade a partir daquele projeto que ela vai estar veiculando a sua marca, né? Então você vai criar uma estrutura para que você mostre essa empresa, né, que você vai conseguir realizar isso. Então, mostrar que sua empresa já vem desenvolvendo projetos, que sua empresa tem um impacto na cena cultural, dentro do seu contexto, que você já faz projetos interessantes, de grande relevância, né? Então, assim, mostrar os pontos fortes do seu projeto, né, a nível de mercado, né? Assim, se, por exemplo, você tem aí enfim, se você já tem algum apoio, vamos dizer, de uma televisão, você já tem uma visibilidade na TV, se você tem algum artista que ali que está naquele grupo, que ele já tem uma visibilidade. Então, as empresas buscam muito ter que esse impacto que seja um impacto de visibilidade, né? Que busca um impacto de visibilidade, muito mais do que um impacto social, que já é uma dimensão aí da política pública, mas dentro da dimensão privada, né, de fomento à cultura, as empresas buscam um impacto de visibilidade, né? Um impacto midiático daquela cultura, daquele produto cultural, né? Então, é isso, né? Então, você me fala agora se eu te respondi, se o que eu falei aqui te atende, ou se você ainda tem alguma dúvida, a gente pode conversar ainda mais um pouco sobre essa questão.
No meio acadêmico, o Dixon Santos, né, fala aqui, no meio acadêmico, de modo geral, muito se concentra na capital, assim como no sudeste do país. Como descentralizar os projetos, captar em pequenas cidades, já que até acessar a live no interior é mais difícil? É, realmente você tem toda a razão, né? O acesso à internet, né? A nossa banda larga aí no nosso país não é ainda das melhores coisas, né? Eu sei que o acesso à internet, às vezes você subir um projeto dentro de uma plataforma digital é uma dificuldade para os fazedores de cultura no interior. Eu já tive essa experiência por ter viajado bastante no interior, né, em outros projetos, como no Bahia Criativa e Qualicultura, e sei muito da realidade. Até há pouco tempo, alguns projetos poderiam ser enviados de forma física, suporte físico. Mas com essa transição mesmo que a gente vem tendo, né, do suporte digital, é preciso, houve essa mudança, né, para o suporte digital, e a gente sabe muito bem que o interior ele ainda é frágil nesse sentido, né? A nossa banda larga não chegou em todos os lugares, e a velocidade da internet, até muitas vezes aqui nas próprias metrópoles, aqui mesmo em Salvador, já é difícil, e imagine em alguns interiores, né, deve ser muito difícil. Então isso deve desestimular muito. O que eu falei aqui no final da minha fala, que o que era mais interessante dentro de uma proposta pública, proposta de política pública anterior, era justamente essa capacidade, essa possibilidade de diálogo que havia para a gente construir algo juntos. E eu acho que isso que é interessante, que a gente ainda pode ter dentro de uma Secretaria de Cultura, e é construir algo junto e entender essas singularidades, esses contextos dos interiores. Eu acho que a gente tem que batalhar, né? Tem que se antecipar, Dixon. Acho que buscar já começar bem antes fazer o projeto, né? Então, assim, uma coisa é o cenário ideal, mas o cenário real é esse, né? Se o seu edital é para o suporte digital, então procure se antecipar bem antes, fazer o projeto antes, né? E para que você não corra o risco de não conseguir colocar seu projeto, porque é muito comum que nos últimos dias de inscrição do projeto ele comece a travar a plataforma, né? Começa a congestionar a plataforma, porque tem muita gente subindo o projeto e isso fica muito lento. E como vocês no interior normalmente têm uma internet não muito boa, o risco de você não conseguir subir o projeto se torna muito maior. Então, a única coisa que eu posso te sugerir é que vocês se antecipem, né? E com relação a que você falou que a cultura no meio acadêmico se concentra na capital, né? Isso vem mudando muito, dentro dessa política pública, né? Que o próprio Gilberto Gil trouxe, da dimensão simbólica da cultura, né? Então que a cultura não só está dentro dos espaços elitizados de produção do conhecimento, de produção cultural, mas está em todos os rincanos, né? Está em todos os lugares. Então isso trouxe um olhar e uma política de descentralização da cultura, né? Então a cultura vem buscando se descentralizar. Uma prova disso é os projetos culturais no interior, que vem cada vez mais sendo fomentados, né? Então assim, a gente vem tendo um aumento gradativo de projetos fomentados no interior do estado, né? Então isso mostra, né, dentro desses indicadores, que a cultura vem aumentando o número de projetos financiados no interior, né? Então, assim, isso vem se desmistificando. Claro que ainda
ainda tem muita concentração nas grandes metrópoles, mas cada vez mais a gente vai vendo políticas de descentralização, e é super importante também, assim eu digo, que já que o assunto aqui dessa primeira live é política pública, é que o seu interior busque também a desenvolver o plano municipal de cultura, né, para que se organize também, há uma organização da cultura dentro do seu interior, né, para que também os mecanismos de fomentos e a própria organização da cultura se dê de uma forma mais fluida e melhor aí no seu município, tá certo? Luiz Raulino Júnior. Luiz, na prestação de contas é obrigatório que tenhamos cópias de todas as notas emitidas para cada serviço que foi realizado no projeto, ou seja, todos os pagamentos feitos para os profissionais que todos os profissionais, ou seja, todos os pagamentos feitos para os profissionais que participaram de um projeto devem ter notas fiscais para comprovar na prestação de contas. Recentemente, eu e alguns colegas que estão no início da carreira na produção cultural ficam com algumas dúvidas em relação a isso. Sim, já estou aqui, temos cópias. Todas as nossas pesquisas. Raulino, sim, você vai precisar comprovar, né, com as notas fiscais todas as rúbricas que tem no projeto, né, da proposta de projeto que você apresentou. Você precisa ter essas rúbricas e comprovar esses pagamentos, né? Então, um meio para isso são as notas fiscais. Com relação à prestação de contas, eu repito, vai ser na assessoria técnica da Carlocom de elaboração de projetos. Então ela vai detalhar isso aí com vocês sobre como se dá a prestação de contas, né? Ou seja, ela vai falar desde o início como você inscrever o projeto, né, elaborar um projeto, até a parte da produção do projeto, a realização do projeto, né, a gestão daquele projeto e a parte da prestação de contas. Então eu vou deixar para Carla para que a gente não misture muito, mas de antemão, né, para que você não durma sem essa resposta, eu digo que você vai precisar sim comprovar tudo, né? Comprovar desde do outdoor, desde de uma comunicação que você faça, né? Enfim, desde do táxi que você vai pegar, de todas as execuções financeiras que existem dentro do projeto, você vai precisar comprovar, né, onde foi destinado aquele recurso, conforme a escrita do projeto, conforme o que você elaborou o projeto, né? Então há aí a possibilidade também de algumas rúbricas serem trocadas, mas tudo isso é preciso ser comunicado à instituição financiadora para que ela aprove ou não as alterações do orçamento, ok? Mas a princípio, te respondendo, você vai precisar sim das comprovações fiscais, né, da nota fiscal para a realização da sua prestação de contas. Boa noite, Joel Cruz. Achei bem interessante quando você coloca que é necessário conhecimento e compreensão dos editais. Alguma dica ou alerta para os pontos principais e ou essenciais nestes? Como eu falei, os critérios de seleção do edital, né? É super importante você analisar aqueles critérios de seleção, porque é a partir daqueles critérios de seleção que você tem que nortear a construção do seu projeto. É importante você analisar a questão da documentação do proponente, né? Se a pessoa que está escrevendo o projeto, ou pessoa física ou pessoa jurídica, se ela tá com aquela documentação
atualizada, para que você não tenha problema na inscrição. Tem uma frustração de escrever o projeto e não conseguir captar o recurso, conseguir o seu objetivo, né, de captação de recurso, porque você teve um problema com sua documentação, né? Então, tem alguns projetos, tem alguns editais que você precisa, no momento da inscrição, no processo da inscrição, já apresentar a documentação, e tem alguns outros editais que você só apresenta a documentação após, né, no caso de seu projeto ser contemplado. Então é preciso que você faça a leitura, né, e a leitura completa mesmo, até a parte do TAC, da prestação de contas, para que você já vá se familiarizando e saber que não é somente a gente escrever o projeto, né? Uma vez escrito o projeto, seu projeto ser contemplado, você vai assumir um acordo com a instituição financiadora e você precisa cumprir rigorosamente com com a legalização daquele edital, né? Então é importante que a gente, né, se concentre, né, nessa parte dos critérios, se concentre na parte do processo legal, né, de inscrição do projeto com relação às documentações, seja pessoa física ou pessoa jurídica, e a própria também prestação de contas, né, e a própria com relação a esse acordo que você vai assumir com a instituição financiadora. Tá respondido, Joel? Sim, Márcio, depende do proponente, né? É isso, assim, quem vai entrar nesse detalhamento vai ser a Carlo Con, né? Então, assim, depende muito do proponente, né, com relação à nota fiscal. Então, nem todos os proponentes precisam, né? E também tem a coisa também do se é edital, se é prêmio, mas aí eu vou deixar com a Carla, que é ela que, né, que tem o domínio e que vai estar facilitando essa assessoria. Mas sim, você tem razão que nem todos os proponentes necessariamente tem que ter a nota fiscal. Deixa eu ver aqui. Mais alguma pergunta, gente? Mais algum esclarecimento que a gente possa estar contribuindo aqui? Eu gostaria que a gente focasse mais nessa parte de política pública, né, e mercado cultural, porque a parte mais de elaboração de projetos, editais, ela é com Carla. Então, assim, para que a gente não misture as coisas e acabe, né, talvez até esgotando um assunto que seria mais pertinente ser tratado no outro momento, a gente está falando aqui. Então, se a gente pudesse concentrar nessa parte mais sobre hoje, as diretrizes de política pública, para a gente poder pensar com relação a nossos próprios editais, a nossos próprios projetos, né, porque isso aqui que eu estou falando é super importante para a gente entender a política pública e a gente conseguir fundamentar melhor nossos projetos, né? Assim, muitas vezes a gente tem uma ideia maravilhosa, tem uma ideia muito bacana, mas a gente não sabe fundamentar porque a gente desconhece, a gente não domina as políticas públicas. Então é fundamental que a gente entenda essas políticas públicas para que a gente se empodere e possa escrever projetos de forma mais apropriadas, tá certo? Então, assim, eu sei que as dúvidas são muito grandes com relação a projetos, porque é a coisa que está muito presente, né? A gente é muito focado na parte de produção, mas vou pedir a vocês que segurem um pouco a ansiedade e aguardem o momento oportuno, porque Carla ela vai falar de forma mais aprofundada, mais detalhada, né, e com domínio maior sobre essa parte de prestação de contas, tá certo? Então a gente não vai entrar muito aqui sobre essa parte, tá? Então a prestação de contas fica com Carla, tá certo?
Qual é a sua opinião sobre as políticas públicas implementadas pela Fundação Gregório de Matos? Parabéns pela condução dessa live. Tá sendo importante, a Gregório de Matos, né, tá apoiando, afinal é a Instância Municipal de Cultura de Salvador, e então assim hoje ela está atuante, é importante para a nossa cadeia produtiva, né, aqui de Salvador, da cultura, com a abertura de editais, com, né, também criando um diálogo, né, com a sociedade civil, com a classe artística e cultural. Então, assim, eu acho que é importante, e se a gente conseguir criar um diálogo que seja entre a pasta municipal e a pasta estadual de cultura, vai ser muito relevante para o desenvolvimento da cultura em Salvador. Então acho que vai ser, tá sendo muito produtivo também a gente poder ter uma política pública de cultura em Salvador, algo que não havia, né, há alguns anos atrás. A gente tem uma Fundação Gregório de Matos forte. Então acho que é interessante a gente poder criar esse diálogo entre pasta municipal e pasta estadual. Obrigado, Marcos, aí pelo retorno, que você está assistindo, que está gostando. Isso é importante para a gente também, aqui esse feedback de vocês, né, que foi bom. Então, assim, quem estiver gostando, gente, dá um legal, né, manda um coraçãozinho aí para que a gente tenha esse retorno. É importante para que a gente também aqui se sinta mais motivados em seguir com esse projeto, com esse desafio de trazer aí uma informação sobre diferentes setores aí da organização e produção da cultura, né? E para que a gente dê continuidade a esse projeto, né, que é de suma importância para a cadeia produtiva da cultura e, como eu já tinha falado antes, especialmente das orquestras filarmônicas da Bahia. Então é muito importante esse retorno de vocês aí tô vendo aí vários coraçãozinhos aí surgindo, bacana, bacana. Então assim, isso aí pra gente aqui do Projeto SAC é um retorno muito importante para que a gente siga com esse projeto, com esse desafio que está começando, né? Tudo muito ainda novo para a gente, né? Essas novas mídias, né? Afinal é novo para todo mundo. Então, assim, esse contato através de uma câmera, não como é algo novo, então assim a gente ainda fica um pouco sem saber como é que está sendo o feedback, o termômetro de vocês aí do outro lado. Mas é bom saber que vocês estão curtindo, que vocês estão gostando e está sendo produtivo. Então assim, isso é o que a gente fica mais feliz aqui do outro lado. Tá certo? Bom, gente, se alguém tiver mais alguma pergunta, posso responder ainda uma última pergunta. Se não, eu vou encerrando a live aqui, porque já são 9h15, né? A gente já tem 1h15 praticamente de live. Então eu gostaria de finalizar. Se alguém tiver alguma última pergunta, dá ainda para a gente responder. Se não, eu agradeço. E acompanhe as próximas lives. Na próxima terça-feira tem uma nova live. Se eu não me engano, é a live de planejamento de negócio, tá certo? E aí vocês acompanhem aí sempre às 20 horas, né? Então, porque tá muito legal, assim, é um time incrível, né? Um projeto aí promovido pela Casa de Type, com apoio financeiro da FUSEB, né, em especial pelo editor setorial, pelo Diretoria Setorial de Música, né, com a Alessandra Pamponei. Então, muito legal esse projeto, né, e espero que ele tenha vida longa para que a gente consiga superar esse desafio e a cultura a gente consiga fomentar e gerir melhor as nossas organizações. Gerry Andrade, vou responder aqui a Gerry Andrade essa última pergunta e aí encerro a live, tá? Então, Gerry, você me pergunta aqui que nessa questão de políticas públicas, acho que nós na Filarmônica deveríamos lutar para um edital específico para a nossa classe. Estou confiante que a FUNSEB nos prestigie. Dito isso, você acha difícil um edital específico?
Olha, Jerry, acho que a cultura ela é uma grande conversa, né? Isso o Teixeira Coelho, né, um grande pensador da cultura desse país, ele fala isso, que a cultura é uma grande conversa. Então, acho que a gente tem que criar esses canais de conversa e, como eu falei, um dos grandes desafios é a gente entender as próprias especificidades. A cultura é muito complexa, né? E cada setor ele tem sua especificidade, sua singularidade e é preciso que a gente entenda, né? É preciso, e esse é um papel da política pública, né? Entender, né? Ser sensível a essas realidades, essas distintas realidades. E eu acho que a gente vem avançando muito, né? Desde dessa a gestão que a gente ouve aí enfim, do Rubim, né? Do próprio Márcio Meirelles, a criação dos pontos de cultura, né? Então, a gente já houve um avanço muito grande. E a tendência é avançar mais ainda, né? Avançar mais com as políticas públicas. E isso depende de uma conversa, né? Tudo tem que ser dialogado. Então, como a gente tem uma secretaria, né, que ainda trabalha através do diálogo, então eu acho que é possível sim, né? Eu acho que a secretaria está trabalhando para isso, né? Para que a gente tenha uma política pública estruturante e que fomente mais projetos culturais, sobretudo no interior, descentralizando, né? Como eu falei já aqui né, um pouco antes, que a gente já tem um número muito maior de projetos, né? Sempre os indicadores vêm demonstrando que é um número muito maior de projetos sendo contemplados no interior, né? Então, eu acho que tudo depende de uma conversa. De repente, dentro de uma conversa, uma sensibilização e vendo que é oportuno e viável, uma política pública e um fomento de projetos voltados para as filarmônicas, por parte dos dois lados, né? Você da filarmônicas e a administração pública, pode sim chegar a um consenso e isso ser criado, né? Então, acho que a conversa deve ter que existir, né? Então, é preciso que as filarmônicas se organizem. Eu acho que esse projeto tem esse papel, né, de estruturante, de vocês começarem a se organizar, né, trabalhar em rede, né? A gente vai falar sobre isso também aqui dentro da minha própria assessoria, né, do trabalho em rede, para que vocês comecem a se articular e organizando-se, né, vocês vão ter condições de conversar mais e de uma forma mais propositiva e propor alternativas de viabilizar financeiramente e encontrar a própria sustentabilidade organizacional a partir do modelo de organizacional, né, e outras alternativas também de financiamento, né? Não só ficar dependendo do recurso público, mas também buscar outros formatos, outras vias de financiamento que a gente já vem vendo assim de forma muito pontual surgindo, né, nesse novo momento que a gente vem passando, não somente a cultura, mas essa transição de sociedade que a gente vem vivendo, né, com as novas tecnologias. Então a gente precisa estar sensível a isso, às oportunidades a partir dessa sociedade em rede, dessas novas tecnologias. Então a gente vai falar muito sobre isso durante as próximas lives e eu acho que a gente vai ter um bom caldo aí para conversar. Mas assim, só para finalizar, com relação ao que você está falando, com certeza, eu acho que se organizando, vocês pensando de forma coletiva, vocês vão ter muito mais representatividade e possibilidade de diálogo para buscar os seus interesses, né? E claro, né, dentro de um diálogo com a política pública sendo sensível dentro da sua própria estrutura e sua própria viabilidade, também não é fácil do outro lado, né? Eles também tentar dentro da realidade que existe, né, da própria dinâmica da política pública, ver se consegue criar um modelo de financiamento que atenda às filarmônicas. Tá certo? Então é isso. Obrigado, gente. Valeu aí. Tem muita gente respondendo, mandando coraçãozinho, legal, né? Mandando comentário que foi bacana. Então fico muito feliz. Vou encerrando por aqui. Boa noite a todos e finalizo dizendo que continue acompanhando o projeto